Eu quero começar esse vídeo aqui, claro, né? A gente vai falar hoje muito sobre as notícias do Remo, mas primeiramente vai começar com a base, né? Vou fazer aqui uma espécie de pós-jogo, notas e análises do jogo de hoje, Remo 3, Real Ariquemes 2, mas eu quero muito saber a sua opinião, o que você acha de tudo isso aí no clube do Remo. Se você pegar o Remo, até mesmo a base, que conseguiu fazer bonito em 2013, e você comparar com a de hoje, a questão de infraestrutura, a questão de CT, que o Remo não tinha naquela época, né? E foi adquirir há 2 anos atrás, a questão de ambiente para esses garotos. Se você comparar aquela época com essa agora, você vai ver que teve uma grande mudança. Não vai ver? Teve uma grande mudança. Só que quando a gente tem uma mudança, uma grande mudança, a gente espera também que isso reflita dentro de campo. Principalmente quando se trata de um futuro, porque esses garotos que estão aí, alguns deles podem ser ativos para o Remo. Não vou dizer que todos eles são descartáveis, não. Como eu vi alguns comentários aí na Remo TV, manda todo mundo, estando todos esses moleques embora, são horrorosos, são ruins, traz outros para a base, não é bem assim que funciona. Hoje eu pude acompanhar o jogo entre Remo e Real Ariquemes, tá? Se você olhar aí, aqui atrás tem um símbolo rosa, do Outubro Rosa, tá? Só para você aí notar que nós estamos aqui também com essa campanha. Mas, voltando aqui ao raciocínio do jogo, hoje eu pude acompanhar Remo e Real Ariquemes e eu pude notar uma situação. O Remo tem alguns valores individuais interessantes. O próprio Canu, por exemplo, na minha opinião, é o principal deles. Mas tem outros também que podem ser lapidados. Mas o que mais me deixou assim, meio, o que eu posso dizer para vocês, meio transtornado, né? Meio preocupado com esse time do Remo, foi justamente a questão tática e coletiva desse time. O Remo hoje mostrou uma fragilidade muito grande e principalmente não soube lidar quando teve à frente do placar. O Remo teve, além, é claro, do 3-2, 2 vezes à frente do placar e não soube controlar o jogo. O Real Ariquemes chegou, sempre quando podia, com perigo ao ataque do Remo e conseguiu 2 gols. Mas o Remo, que também conseguiu 2 gols de maneira fácil, atacando o Real Ariquemes, quando era para matar o jogo, quando era para tentar resolver a partida, não conseguiu. E isso muito vai do treinador também. O treinador do clube do Remo hoje, ele precisa entender que quando um time está numa vantagem, ele precisa aumentar aquela vantagem. Principalmente quando um jogo é de mata-mata. Hoje foi só de mata, né? Quem perdesse já estava fora. Mas o primeiro jogo foi 1-1. E o Remo poderia ter tido uma desvantagem no primeiro jogo. Então isso precisa ser corrigido, porque o próximo adversário do Remo não é um adversário sem divisão, não é um adversário de Série D, é nada mais nada menos que o Internacional. Então o Remo precisa melhorar muito essa questão psicológica também desses garotos. E claro, a questão técnica também, que hoje, na minha opinião, deixou muito a desejar. Vou falar de um por um aqui, tá? E vou te falar o que eu vi desses garotos. O goleiro Capitão Juan, na minha opinião, é um bom goleiro, mas precisa também ser trabalhado. Hoje, por exemplo, no segundo gol, ele tentou agarrar a bola dentro do gol. Foi gol, tá? Então, na minha opinião, uma nota aí 6 para a atuação do Juan hoje. O Luizinho, lateral direito, é um outro jogador bem interessante, bate muito bem na bola. Esse garoto, trabalhado de uma maneira mais correta, ele pode ser útil para a gente também no profissional, porque nós vimos como sofremos com laterais direitos na última temporada. Então, o Luizinho aí tem que ter uma atenção maior. Eu gostei da partida dele, vou dar uma nota 7 para ele. O Jonilson, né, o zagueiro do clube do Remo, camisa 3, também é um jogador que precisa deixar um pouco a afobação de lado. Mas fez uma partida até interessante hoje, vou ficar com uma nota 5. O Davi, que já figurou o profissional do Remo, já conheço, sei do potencial desse garoto, é muito seguro ali nas suas ações, então vou dar uma nota 7 para o Davi. O Eli, aí é uma outra situação também. É um jogador que é melhor que o Renan Castro, é melhor que o PH, mas que não teve uma mínima oportunidade no time principal do Remo nessa temporada. Mas é um jogador que também precisa ser trabalhado, principalmente as tomadas de decisão do Eli. Mas ele sabe muito bem fazer o apoio e pode ser muito útil pra gente na próxima temporada. Nota 8 pro Eli, eu gostei da partida dele. O Jomab, camisa 5, também é um bom jogador. É um jogador interessante. Por isso que eu tô falando aqui, gente. Eu não tô aqui puxando o saco dos garotos, nada não. Individualmente, são valores interessantes. Só que coletivamente eles não estão funcionando. Isso dá a entender que esses jogadores são ruins. E não são ruins. O coletivo do Remo que não está funcionando. E a gente precisa também pautar isso aqui. E eu preciso falar a verdade aqui para vocês.
O João Mabi também é um bom camisa 5, mas tem umas tomadas de decisões erradas, erra passes ali bobos, mas consegue dar uma segurança boa. Uma nota 5 aí pro João Mabi. O Henrique saiu contundido, né? Aí vai ficar sem nota. O Ramires, eu esperava mais do Ramires, camisa 10 do Remo. Esperava que ele dominasse ali as ações no meio campo, distribuísse o jogo, se escondeu da partida, por isso vai ficar com uma nota 4. Felipinho também entrou. Eu não entendi por que o Ricardinho ficou no banco. Eu não entendi. Pra mim ele é melhor que o Felipinho, na minha opinião. Mas o técnico optou aí pelo Felipinho, que também tomou decisões muito erradas e por isso vai ficar com uma nota 4. Thiago Mafra e o PP, né? São dois jogadores que eu quero falar o seguinte aqui. Diferente do Canu, que nunca pisou no profissional, vocês dois já tiveram a oportunidade de jogar no profissional. O PP poucas chances teve, né? Foi justamente na questão quando o Remo teve o acesso lá. O PP jogou aquela Copa Verde. Eu lembro dele que ele entrou contra o Manaus. Ali fez pouca coisa. E o Thiago Mafra é um jogador que mais recentemente figurou ali o profissional do Remo. São dois jogadores, principalmente o Mafra, que se escondem do jogo. O PP fez o gol hoje, fez o gol, mas se escondeu, quase não apareceu no jogo. O Mafra mesmo, eu não consegui encontrar as jogadas do Mafra no primeiro tempo nem no segundo tempo, que já estava cansado. Então são dois jogadores que precisam chamar mais a responsabilidade, justamente porque já têm uma experiência no profissional e precisam passar isso para os demais jogadores. Para cada um de vocês aí, uma nota 5, tá? Para o treinador do clube do Remo, o Evaldo Júnior, você precisa trabalhar um pouco mais, meu amigo. A questão tática desse time e principalmente o coletivo. O Remo tem bons valores, você sabe disso. Você trabalha com esses jogadores diariamente. Então você sabe que você pode extrair mais desses jogadores, principalmente a questão coletiva. Porque eu não estou falando só da Copa do Brasil, não. O Remo vai ser um dos representantes também na Copa São Paulo Futebol Júnior. Esses garotos precisam estar prontos também para disputar a Copa São Paulo, para chegar longe. Até mesmo para poderem se destacarem, porque eles se destacando, eles conseguem dar um up na carreira deles e conseguem também atrair um dinheirinho para o clube do Remo, tá bom? Então essas foram as notas de hoje. Deixa aí sua opinião, quem você gostou, quem você não gostou. E claro, né, vou dar uma nota 10 aqui pro Canu, que fez o gol da vitória do Remo, um jogador que tem uma personalidade incrível. Não é nenhum craque, é aquele jogador camisa 9 de área mesmo, que você tem que cruzar a bola na área, você tem que ir na linha de fundo, cruzar a bola para ele, mas se ele tiver chance, ele vai criar perigo. É um jogador aí que o Remo precisa abrir o olho muito e dar muitas oportunidades para ele, porque pode ser aí um achado esse menino, tá? Bora falar agora um pouquinho sobre o Guzmão, né? Antes da gente falar aí, bora falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Se você aí quer aí comprar uma pizza, você quer ganhar R$10 de desconto, Companhia Autograu de Pizza. Aqui no primeiro comentário fixado tá o link deles aí, tá bom? Também se você comprar seu almoço aí, janta, aí as refeições do D, ótima qualidade, também no primeiro comentário fixado. Gabriel, se você contratar o seu pacote TV, só chamar ele aí, meu amigo, tá? E contrate aí o seu pacote TV da melhor maneira possível. E claro, se cadastre aí na Pix Prêmio Esporte para você concorrer à camisa do Clube do Remo e também fazer sua fezinha aí nos jogos da Champions League de amanhã. Bora lá, bora falar agora um pouquinho sobre o Guzmão e também sobre o interesse do SBT na Série C do ano que vem. O Guzmão, gente, ainda não resolveu sua situação com o Remo. Olha aí. O Remo foi atrás de um treinador, pagou caro por ele, não foi barato para tirar o Guzmão, para convencer o Guzmão a sair de um trabalho que ele tinha sólido no Botafogo da Paraíba, para vir para o Remo. Olha só a situação. E aí o Remo não consegue a classificação e o Remo tem que pagar o que prometeu para o Guzmão. Tenho certeza que não foi pouca coisa que esses caras prometeram para o Guzmão. Insatisfeito com a tentativa de negociação, ele não topou nada, ele não fez nenhum acordo com o Remo. Ele, o staff do Guzmão, informou que tudo está sendo resolvido na justiça, mas nada foi resolvido ainda. Então o Remo deve o Guzmão, vai ter que pagar o Guzmão sim, tá? É uma culpa sim, mais um fracasso da diretoria do Remo, mais um erro do senhor Fábio Bentes, que precisa também, principalmente, rever isso. Ontem eu fiquei sabendo que vocês já queriam um auxiliar do Felipão, que não trabalhava há 4 anos. Graças a Deus ele recusou o Remo. Que loucura é essa, cara? Que maluquice é essa? Vocês estão matando o cachorro gris? Vocês estão ficando doido? É isso? Você tem que trazer um treinador que está no mercado já, fazendo ótimos trabalhos. Ao invés de vocês evoluírem, vocês estão evoluindo, velho. Ainda bem que o cara recusou, né? Ainda bem. Vocês não aprendem mesmo. Você mesmo, Bentes, já errou trazendo Eudis Pedro. Você mesmo já errou trazendo Rafael Jacques.
O cara não aprende com os erros, cara. Ele não aceita que ele não fez nada pelo futebol do Remo. Ele não aceita isso, cara. Ah, mas eu ganhei a Copa Verde. Eu ganhei 2 Parazão, cheguei em 6 finais. Isso é pouco, Bentes. Isso é muito pouco, cara. Você não aceita isso. Esse é o grande problema. Você pode, eu tenho certeza que você pode chegar mais longe que isso. Você pode conseguir muito mais que isso. Você pode devolver o Remo para a Série B. Você consegue isso, eu tenho certeza disso. Mas você precisa ter uma autocrítica. E isso você não tem. E isso é o grande problema dos fracassados. Eles não têm uma autocrítica. Quando você tiver uma autocrítica, você vai deixar de ser um fracassado. Escuta o que eu estou dizendo aqui, cara. Eu também já fui assim. Eu também já fui um cara que eu não ouvia as opiniões também. Eu não parava para pensar nos meus erros. E vivia fracassando. Bom, bora falar um pouquinho agora da SBT, né? Porque a SBT mostrou interesse aí em transmitir a Série C do ano que vem. A grande audiência da competição, dessa temporada, principalmente com a dupla Remu, fez aí trazer o interesse da SBT, que quer transmitir sim a Série C do ano que vem. A SBT hoje transmite, por exemplo, né, a Champions League e transmite também a Libertadores. Perdeu o direito da Libertadores para a Globo vai voltar a transmitir a Libertadores na temporada do ano que vem. E o SBT quer transmitir um outro campeonato, um campeonato brasileiro. Como não consegue nem a Série B nem a Série A do Campeonato Brasileiro, porque são, né, direitos da Globo e do Premier, vai tentar aí a Série C do Campeonato Brasileiro, principalmente porque estão sendo rebaixados aí clubes como Náutico e CSA, que tem uma torcida também interessante e que dará uma audiência, principalmente para a questão do Nordeste. O SBT também chegou a transmitir, se eu não me engano, alguns jogos da Copa do Nordeste. Isso, na minha opinião, cara, seria ótimo, seria top a SBT pegar aí a Série C e transmitir os jogos da Série C, principalmente para o canal aberto, para quem não tem aquela condição de pagar aí, né, um canal fechado, que quer acompanhar o seu clube. E a SBT no Pará, ela funciona em vários lugares, né? A população ribeirinha aí acompanha muito, né, o SBT. Então, para mim seria um acordo aí absurdo, mas ainda está em análise ainda, a SBT deve fazer uma proposta aí nos próximos dias para a CBF, para tentar fechar aí os direitos de transmissão. A DAZN quer renovar também, né, os direitos de transmissão. Para mim não tem problema nenhum, renova com o DAZN e deixa os jogos abertos aí para a SBT, cara. Qual o problema? Não vejo problema nenhum nisso, né? Mas vamos ver o que a mamãe CBF vai achar disso tudo e vai resolver nessa questão aí. Deixe seu comentário, quero muito saber sua opinião sobre tudo aí, sobre o jogo, sobre essa questão do interesse da SBT e sobre o Guzmão. Deixa aí, quero muito saber sua opinião. Então é isso. Até a próxima, meus amigos. Tchau.